Graças a paz, meus irmãos, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar na nossa aula matinal hoje sobre a igreja relevante. Como é essa igreja relevante? Como seria essa igreja relevante? Nosso sétimo estudo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10, que diz: Nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de Deus, nosso Pai, relembrando seu trabalho fiel, seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com certeza de que era verdade o que dizíamos. Amém? Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço por tudo, por esse dia, por esse primeiro dia da semana, e queremos pedir para que durante todas as preces, as orações, todo esse movimento de jejum e oração na nossa pátria, todos aqueles envolvidos, crendo que o Senhor há de restaurar a nossa pátria, há de produzir um grande avivamento na nossa pátria, porque nós cremos, Senhor, que a nossa pátria será para Cristo. Minha pátria para Cristo é a nossa petição, e nós oramos por nossa pátria. Abençoe o estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. A igreja é relevante. Os primeiros cristãos, irmãos, usam o termo eclésia, em três sentidos. Primeiro, instituição, congregação particular e todos os redimidos. Instituição, ela recebeu autoridade para anunciar os termos e as condições nas quais Deus perdoa os pecados. Mateus 16, 19 é aquele texto lá que diz: a quem perdoar pecado será perdoado, a quem retiver será retido. Então, dando autoridade para a igreja, porque ela proclama as boas novas. Não porque ela pode colocar ou tirar alguém do céu como igreja, mas não, porque ela tem incumbência nesse mundo de anunciar as boas novas. A igreja também é comunidade redimida. Todos os salvos, em todas as eras, em todas as instâncias, em todos os momentos da história do cristianismo, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus, independente de igreja, independente de configuração do cristianismo, todos aqueles que entregaram a vida a Jesus serão a igreja redimida de todos os tempos. A igreja triunfante, regenerado. Pastor, e denominação tal? Não falamos de denominação. Estamos falando de cristianismo. O cristianismo está além da igreja batista, além da igreja presbiteriana, está além da igreja metodista, está além da Assembleia de Deus, está além de tudo isso. Deus não vem buscar a batista, a Assembleia, ou quem faz isso, ou quem tem dom daquilo, ou que se acha melhor. Talvez esse, nem sei como é que ficaria a situação desse, que se acha melhor que os outros. Mas Deus irá buscar a sua igreja. Aquelas pessoas que foram salvas por Jesus, que entregaram a vida a Jesus, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. A terceira referência que se faz de igreja é comunidade particular. 93 vezes no Novo Testamento se fala em igreja como uma comunidade local, é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Essas pessoas são regeneradas, voluntariamente se reúnem em um lugar, em conformidade com os ensinos de Cristo, com o objetivo de adorá-lo, proclamar o Evangelho, ensinar, consolidar e estabelecer o seu reino na terra. Esta é a igreja. Vamos olhar para o texto de Tessalônica que foi lido, e eu vou ler outros versos, outros textos, para nós entendermos alguns aspectos dessa igreja de Tessalônica que serve para nós também hoje. Primeiro, Gail MacDonald é um autor de um livro chamado As Igrejas do Novo Testamento. Ele define a igreja da seguinte forma. Olha uma coisa bonita como Gail MacDonald, ele define McDaniel, ele define a igreja. Ele define o seguinte: um grupo organizado de crentes batizados com iguais deveres e privilégios, administrando seus negócios sob a liderança de Jesus Cristo, unidos na fé que ele ensinou,
ligados por um pacto que ele mandou, cooperando entre as outras agremiações semelhantes nos empreendimentos para a expansão do reino, ou a extensão do reino. Coisa bonita. Então a igreja não é uma simples aglomeração de gente. Vamos juntar um monte de gente aqui à igreja. No sentido bíblico, não. No sentido grego, você lembra? Chamados para fora, a eclésia, ou seja, a corneta passava tocando, vocês lembram que nós estudamos? A corneta lá em Atenas passava tocando nas ruas, e os cidadãos atenienses, que eram livres, que era aristocracia, que eram homens maiores de 18 anos, não podia ser mulheres, não podia ser pessoas que não tivessem nascido naturais de Atenas, não podia ser escravos, tinha que ser um grupo. Essa era a concepção da democracia grega, que não é a mesma nossa, né? Mas o termo é o mesmo. Então, essas pessoas que tocavam a trombeta e tinham poder de voto, eles saíam para fora e iam lá para o Areópago, né? Ou para o Ágapo, e iria lá votar, decidir o que era melhor para a igreja, para a sua cidade. A igreja pega o mesmo termo, usa o mesmo termo. Tanto é que eclésia, ou eclesia, é chamados para fora, sai para fora para decidir, para proclamar o Evangelho. Então, igreja, no sentido do Novo Testamento, não é uma agremiação de pessoas somente. Ela é mais do que uma simples congregação de seres humanos. Então, como podemos ler na primeira epístola a Tessalonicenses, ela também é local de trabalho organizado, de crentes organizados. A organização é indispensável à constituição de uma igreja, pois é assim que ela adota princípios, elege os vínculos e escolhe seus oficiais. Então, o primeiro aspecto da igreja de Tessalônica, ela é uma igreja organizada. Uma igreja assim, bem organizada biblicamente falando. Não tinha CNPJ, não tinha diretoria estatutária, não tinha as comissões que a gente cria, são importantes para o andamento da igreja hoje. Mas vamos olhar os aspectos da igreja de Tessalônica. Certamente, se a igreja de Tessalônica fosse hoje, ela teria CNPJ, ela teria suas organizações, ela teria suas classes, porque o princípio é o mesmo, não mudamos o princípio, apenas a estrutura mudou pelo tempo, pela realidade dessa era. Não há nada errado nisso. Para participar da igreja organizada, o que era necessário? O que alguém poderia fazer para participar da igreja? Para ser cidadão grego, ateniense, para poder votar, tinha que ser homem, tinha que ser livre, tinha que ser aristocracia, tinha que ser maior de 18 anos. Não podia ser artesão, não podia ser escravo, não podia ser mulher, não podia ser menor de 18 anos e outras coisas mais. E agora, para a igreja, o que é necessário para ser igreja, para fazer parte da igreja? Ou melhor dizendo, para ser igreja. Vamos ver. Primeiramente, as pessoas devem ser batizadas. O batismo não salva. O batismo não confere graça. O batismo não lava pecados. Não é? Eu já ouvi até alguém um dia erroneamente me falando: pastor, vamos batizar no rio, porque já leva os pecados. Eu falei, isso é heresia. Eu falei, mas isso é paganismo. Não é cristianismo, não. Batismo é sinal, é símbolo. É um sinal que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus. Por isso que nós mergulhamos, né? A palavra no original, batismo, quer dizer submergir, mergulhar. E quando nós mergulhamos uma pessoa, ali é uma sepultura, você dizendo que ela está morta para o mundo. Quando ela ressurge, está dizendo que ela tem uma nova vida. Esse é o significado do batismo. Né? Então, a pessoa, quando ela é batizada, é porque ela já é crente. Ela já entregou sua vida a Jesus. É um testemunho daquilo que ela já é. Esse é o batismo. E ao ser batizada, as pessoas que são imersas, batizadas, elas têm direitos e privilégios. Direito e privilégio é a mesma coisa, né? Melhor dizendo, ela tem deveres e privilégios, ou deveres e direitos, ou ônus e bônus, responsabilidades. Ao fazer, as pessoas têm seus direitos.
Ou seja, nós não temos uma ideia de uma classe dominante. Isso é paganismo. Aquele que domina. Já ouvi esses dias pastor na televisão dizendo: as minhas ovelhas, as minhas igrejas, isso é heresia, isso é paganismo. Gente, não siga um líder assim. A igreja, os líderes, que são os oficiais, quer seja pastor e diáconos, eles são guias, eles são exemplos. Eles devem aconselhar, devem ensinar, devem orientar, devem tratar a disciplina, levando para a igreja tomar a decisão em assembleia, porque quem disciplina é a igreja. Eles organizam, os diáconos, por exemplo, eles ajudam no ministério pastoral, eles são os conselheiros do pastor, eles ajudam na ministração dos elementos, na preparação dos elementos para a ceia do Senhor, eles ajudam na visitação e principalmente na beneficência. Quando olhamos lá em Atos, nós vemos que eles ficaram incumbidos da administração, né? da administração das beneficências e até da administração geral da igreja. Lá em Atos nós vemos os diáconos fazendo isso. A igreja local organizada governa-se a si mesma. Administra seu negócio debaixo da soberania de Cristo, tendo a Bíblia como a única regra de fé e prática. Nós não temos outra regra a não ser as Escrituras. São a nossa única regra de fé e prática. Por isso que nesse tempo de pandemia nós temos tanta gente, às vezes até sérias, inventando profecias que Deus falou, que Deus disse, que Deus não sei o quê, que Deus revelou. Eu acredito que Deus revela. Eu acredito que Deus pode ter algo particular para falar para uma pessoa, ele pode falar para a pessoa, o seu coração, a pessoa pode entender que é Deus. Agora, o que Deus tinha que falar para nós está nas Escrituras. Deus se revelou nas Escrituras. Tudo que está acontecendo hoje, irmãos, não precisa nos pegar de surpresa. Leia Apocalipse, leia as cartas de Paulo, leia o que Jesus Cristo falou, leia a Bíblia. Melhor dizendo, leia a Bíblia, que você vai entender o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer no futuro. Não esperemos dias melhores. O Evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Jesus vai voltar, vai ter a tribulação, vai ter tudo isso. Independente do modo que entenda, se é dispensacionalista, se essas correntes escatológicas de milênio, tal, Jesus vai voltar. Vai ter a perseguição da igreja. Os salvos vão para o céu. Pronto. Essa é a verdade. Se vai dormir, esperar a ressurreição, se vai ficar inconsciente esperando a volta de Jesus Cristo, se já vai começar a ter o prazer, o gozo, a alegria depois da morte, em já ter experiências com Jesus, há várias coisas que a Bíblia fala. Quando houve a transfiguração, Jesus disse para Pedro e para os discípulos: olha, apareceu Moisés, Jesus se transfigurou ali e tal. Jesus disse: não, eu sou Deus dos vivos. A concepção de morte é para nós. Então, irmãos, vamos apenas servir a Deus, adorar a Deus, viver o Evangelho, ser uma igreja organizada. A outra verdade de Tessalônica, ela exercita a fé por meio do serviço. A igreja de Tessalônica, verso 1-3, diz: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos do seu trabalho fiel, dos seus atos de amor e da sua firme esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era uma igreja de fé. Os membros desta igreja formam um corpo unido na mesma fé. Na fé que Jesus ensinou, lá em Judas capítulo 3, nos diz: essa fé possui conteúdos doutrinários. O que essa fé que os tessalônicas têm, os tessalonicenses têm, que nós precisamos destacar? Primeiro, eles compreendiam a natureza pecaminosa do homem. Eles entendiam o amor eterno de Deus. Eles compreendiam a divindade de Cristo e o seu poder de salvar. Anunciavam essa divindade. Jesus é Deus e somente Ele pode salvar as pessoas. Eles entendiam a missão e o trabalho do Espírito Santo na vida deles. Sabiam que o Evangelho tinha o livramento da pena e do poder do pecado. E eles entenderam as ordenanças dadas pela igreja, a igreja, a administração da igreja. Em Tessalônica, a fé era operante.
E isso tornava-se evidente através das boas obras. A fé é um motor que impulsiona o crente à ação, levando-se a voltar para o mundo e proclamar o Evangelho. A igreja em Tessalônica tornou-se notável nesse particular. Seguir o exemplo dos evangelizadores e do Senhor Jesus Cristo. Tinha sofrido muito. Estavam revestidos com a couraça da fé. 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim, olha, coisa bonita. 1 Tessalonicenses, desde que eu estou lendo, estou em 1 Tessalonicenses capítulo 1, de 1 a 10, mas 5:8 diz: Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e salvação. As notícias da fé dos Tessalonicenses chegou a vários locais. Como eles converteram-se ao Senhor, o que eles fizeram logo? Deixaram os ídolos. Você tem deixado seus ídolos? Esses ídolos que você carrega, estou falando de imagem, de ícones, não. Estou falando dos ídolos da mente, ídolos que nos aprisionam, ídolos, aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Talvez seja a sua casa, talvez seja a sua TV, talvez seja a sua chácara, talvez seja a sua fazenda, talvez seja você mesmo. Você colocando alguma coisa no lugar de Deus como mais importante que Deus, como canal de toda a sua energia. Ídolos, coisas vãs, coisas passageiras, voláteis, fugazes. A outra verdade de Tessalônica, para concluir, ela praticava a cooperação. A igreja em Tessalônica trabalhava em amor. Li 1 Tessalonicenses 1:3. Era formada por crentes cooperadores. O que é isso? Cooperar significa operar juntamente com, colaborar, trabalhar juntos. Temos que trabalhar juntos, irmãos. A igreja que um tenta trabalhar de um jeito, o outro sabota um projeto porque não é do seu agrado. A liderança da igreja diz uma coisa, mas um grupo não concorda e pensa outra. Isso é diabólico. Isso é fruto da carne. E essa carne tem que ser destruída para que o Espírito, para que viva no Espírito. Essa igreja de Tessalônica ela era unida. Jesus falou muito de unidade. E precisamos viver essa unidade, senão não vamos chegar em lugar nenhum. Na verdade, chegaremos apenas à destruição. Sem unidade, ninguém vai para lugar nenhum. Já imaginou dentro de uma igreja, dentro da sua casa, todo mundo correndo, cada um para um lado? Se destrói, o lar se destrói, a igreja também. Portanto, a igreja tem que estar em unidade. Se tem um projeto, o projeto deve ser abraçado por todos. Todos. Se a liderança da igreja diz uma coisa e aquilo é bíblico, está certo, devemos todos cumprir. Até porque os guias espirituais estão ali justamente para guiar. E Tessalônica é viver essa unidade. A igreja toda. Parece-me que não havia discrepância em autoridade. Então ela praticava cooperação. Eles trabalhavam juntos. Os tessalonicenses cooperavam uns com os outros de tal maneira que o apóstolo Paulo diz que ele não precisava ir lá para instruir, porque ele já sabia onde estava vivendo. A característica de alguém que sabe alguma coisa é porque ela vive. Saber não é apenas na intelectualidade, saber o conceito, mas é a prática. O conceito que leva à prática. Se nós dissemos que nós nos amamos, temos que viver o amor dentro da casa, dentro de casa em primeiro lugar. Não adianta você querer orar, ser um homem de oração, uma mulher de oração, aquela coisa toda, lá dentro da sua casa, você não vive o Evangelho. É falso, é mentira. Não tem efeito. Então, se nós somos espirituais, organizados, se nós somos exemplos, nós praticamos a cooperação, se nós andamos juntos, dentro da nossa casa, tem que ser o primeiro local que vamos viver isso. Não quer dizer que não tenhamos dificuldades relacionais, que não tenhamos problemas, todos têm que ser resolvidos à luz das Escrituras. Não se ponha só sobre a vossa ira. Resolva o seu problema dentro de casa, para depois cuidar da igreja do Senhor. Isso vale para todos, não é só para o líder, não. Todos. Lembremos que todos nós temos direitos e deveres. Portanto, queridos, a igreja de Tessalônica, ela não somente dizia que fazia,
mas ela fazia. Ela não somente falava de amor, mas ela vivia o amor. Ela não somente ensinava um conceito, ela vivia o conceito. E Paulo diz, olha, não preciso nem ensinar vocês, vocês já são. Coisa maravilhosa. Isso é para nós. Paulo, a Bíblia dizendo para nós, para você, para mim, Jesus Cristo dizendo, olha, que coisa bonita, servo bom e fiel. Que bom que vocês estão vivendo isso. Devemos viver assim, irmãos. Seguindo o exemplo de Paulo, não há medidas para o exercício do amor fraternal traduzido pela cooperação. Tessalonicenses 4, verso 4, diz assim: sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. O verso 10 diz: também comentam como vocês esperam do céu a vinda do Senhor, a quem ressuscitou dentre os mortos. Crentes que se amam fraternalmente são conduzidos com eficácia por um líder inteligente e um trabalho em cooperação. É por isso que Paulo tinha tantos cooperadores: Timóteo, Tito, Clemente, Demas, Lucas. Quando os crentes trabalham em cooperação, eles são motivo de gratidão a Deus. A cooperação é essencial para o sucesso da igreja, assim como foi as batalhas e vitórias do povo de Deus no deserto. Lembremos lá em Êxodo capítulo 17, por exemplo. É esta cooperação que possibilita a realização de grandes obras, que conduz pessoas a Cristo. Quando cooperamos com o Senhor, Ele coopera conosco. E então é certo que realizamos a sua vontade. Cooperar, amados, é diferente de competir. A competição é diabólica. A competição atrapalha a vida da gente. A competição atrapalha a igreja. Uma igreja que compete, ela vai ter 10, 20, 30, 40, 90, 100 anos, ela não vai para frente. Ela não cresce. Ela não desenvolve. Ela não vai ser relevante. Porque ela está deixando de ser igreja e tornando-se uma organização somente. Uma agremiação. E isso não está na Bíblia. Isso não é o propósito de Deus. A igreja deve cooperar. A igreja deve ser o instrumento de Deus na terra, o exemplo. As pessoas têm que olhar para você, olhar para mim, que somos a igreja, e ver, olha, eu vi Jesus. Eu vi Jesus. Portanto, queridos, as nossas atitudes devem mostrar quem é Jesus. Quando cooperamos com o Senhor, cooperar é diferente de competir. Na cooperação, os objetivos são estreitamente vinculados. Na competição, eles são excludentes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode agradecer a Deus por sua igreja? Ela tem sido um grupo local organizado, no qual se exerce a fé, a cooperação uns com os outros? Se não, em que tem falhado? Aonde você, que é igreja, tem falhado? Onde nós, juntos, temos falhado, como igreja? Como grupo organizado, devemos sempre lembrar que Deus deseja que o seu povo viva em paz. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Que façamos todas as coisas organizadas, decente e ordenadamente. 1 Coríntios 14 nos diz isso. Que tudo contribua para a edificação dos outros. Tudo em 1 Coríntios 14. Com pessoas de fé, estamos operando a virtude da cooperação. Como tem sido o seu testemunho? Como tem sido o seu testemunho? De verdade. Vivemos uma cidade pequena, Caraguatins. Todo mundo se conhece. Cidade com problemas gigantescos, estruturais, morais, políticos. Como tem sido o seu testemunho como membro da primeira Igreja Batista de Tocantins? Nesta cidade.
Como tem sido o nosso testemunho como a igreja do Senhor? Como temos vivido fazendo a diferença para melhor em nossa cidade? Temos nos escondido? Temos ido à frente? Temos mostrado nossa cara? Temos nos exposto? Temos levado o evangelho às pessoas? Você? Como tem sido o nosso testemunho? Concluo perguntando, na nossa lição de hoje: você tem trabalhado na cooperação? Ou você, amado, tem trabalhado na competição durante anos dentro da igreja? Eu quero dizer uma coisa. 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos cooperadores de Deus e não competidores uns dos outros. Que Deus te abençoe e que possamos viver nessa manhã conforme a vontade de Deus.